caminho só perigo. Eu não tinha paz, eu não tinha verdade. Nos caminhos da amargura buscava felicidade. Foi então que no meio da encruza avistei um homem com tridente na mão. Me disse: moço, não temas o perigo, pois Exu é o caminho. Estou aqui para lhe ajudar. Quando precisar é só chamar por mim. Sou seu amigo e guardião, eu me chamo Tiriri. Quando precisar é só chamar por mim. Sou seu amigo e guardião, eu me chamo Tiriri. É Tiriri, rei da encruza, é Tiriri, rei da calunga. Seu Tiriri é rei em qualquer lugar, pois não há portas fechadas quando vem pra trabalhar. É Tiriri, rei da encruza, é Tiriri, rei da calunga. Seu Tiriri é rei em qualquer lugar, pois não há portas fechadas quando vem pra trabalhar. Essa é uma história. Rei da calunga, seu Tiriri é rei em qualquer lugar, pois não há portas fechadas quando vem pra trabalhar. É Tiriri, rei da encruza, é Tiriri, rei da calunga. Seu Tiriri é rei em qualquer lugar, não há portas fechadas quando vem pra trabalhar. Exu Tiriri, essa é uma história. Lá, o Exu, salve seu tranca-ruas. Ô lua, ô lua, ô lua, mas ele é dono da lua. Ô lua, ô lua, ô lua, mas ele é dono da lua. Quem cometeu as suas faltas, peça perdão a tranca-rua. Quem cometeu as suas faltas, peça perdão a tranca-rua. Tanto sangue derramado, ô lua, em cima do frio chão, onde mora a tranca-rua, mora lá no meu portão. Ô lua, ô lua, ô lua, mas ele é dono da lua. Ô lua, ô lua, ô lua, mas ele é dono da lua. Quem cometeu as suas faltas, peça perdão a tranca-rua.
cemitério vai sair na lua cheia. Quando chega meia-noite, Exu do Lodo na Umbanda chega. Ele vem do cemitério, vai sair na lua cheia. Exu do Lodo é meu compadre na Umbanda. Exu do Lodo vem alegrar a nossa banda. Exu do Lodo é meu compadre na Umbanda. Exu do Lodo vem alegrar a nossa banda. Quando chega meia-noite, Exu do Lodo na Umbanda chega. Ele vem do cemitério, vai sair na lua cheia. Quando chega meia-noite, Exu do Lodo na Umbanda chega. Ele vem do cemitério, vai sair na lua cheia. Exu do Lodo meu compadre na Umbanda. Exu do Lodo vem alegrar a nossa banda. Exu do Lodo meu compadre na Umbanda. Exu do Lodo vem alegrar a nossa banda. Claro, Exu. E salve Exu do Lodo! Salve toda a família Tupomi, vô José de Aruanda. Que Pai Omolu abençoe e ilumine o caminho de cada um de vocês. Eu agradeço a todos por mais essa oportunidade de estarmos trazendo aí um pouco mais sobre a nossa religião, sobre nossa Umbanda. Eu sempre falo que nós falamos sobre a Umbanda, ao qual nós trilhamos o nosso caminho. A Umbanda é muito grande, a Umbanda é muito plural. Por isso que sempre eu tento trazer pessoas de culturas, de doutrinas diferentes, para que a gente possa estar aí, né? Não fazendo um comparativo de uma forma errônea, mas para termos o conhecimento da existência de irmãos que tocam de uma outra forma, de irmãos que trilham seu caminho de uma outra forma, ao qual, assim, posso dizer, né? De uma outra forma, do mais do mesmo, né? Conversamos ao longo desse mês passado e no início desse mês com alguns irmãos. Vocês notaram que existem doutrinas e segmentos diferentes ao qual estamos habituados. Hoje eu vou trazer uma pessoa extremamente recomendada. Assim, quando eu voltei a fazer as nossas lives, eu já tinha especificado, né? No início, eu trouxe pessoas muito próximas mesmo a mim. Então, eu trouxe o pai Ronald, eu trouxe o pai Vladimir, né? Tantos outros pais, pai Baba Marcelo. Eu vou parar de falar aqui, que se de repente eu esquecer de algum no futuro fica complicado, né? Então, eu trouxe pessoas extremamente próximas ou que eu já acompanhava o trabalho e que eu já sabia mais ou menos o segmento que tocava, né? Foi muito mais fácil fazer essas lives. Hoje eu começo a trazer irmãos que são extremamente recomendados, não só por esses irmãos que eu já trouxe, mas por outros irmãos. Então hoje eu vou estar trazendo para vocês estarem conhecendo o irmão Jefferson, né? O grande pai Jefferson aí. Vamos estar sabendo como que está a vida desse irmão, quais são os planos dele para o futuro e um pouquinho mais sobre o ponto de vista do olhar desse irmão frente a toda a nossa Umbanda. Respondendo a duas perguntas que me fizeram sobre uma live, né? Que eu peguei, depois eu fui bater lá a live, né? Ai, pai Itamar, é fácil você estar chamando convidados para o programa? É e não é. É e não é. Aqui é um bate-papo onde nós conversamos sobre o que nós já fazemos. Então não existe pegadinha para o que você já vive, o que você vivencia. Se você perguntar para o confeiteiro sobre bolo, ele obrigatoriamente vai te falar sobre os bolos ao qual ele trabalha. De repente, um bolo de chocolate, ele não conhece o cacau, então ele vai saber falar sobre bolo de chocolate. Mas em si, os bolos, em geral, ele vai estar comunicando da melhor forma possível. Seja bem-vindo. Ó quem que eu trago aqui, ó, para estar com a gente. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença. Seu microfone desligado.
Agora desligou. Seja bem-vindo, irmão. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu só quero saber se o som tá bom. Tá um pouquinho baixo, irmão. Deixa eu tirar aqui, eu acho que vai ficar melhor. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Tá melhor o som? Agora tá Ficou melhor. melhor? Ficou melhor. Então tá bom. Irmão, eu que agradeço a sua presença. Eu já inicio dizendo que o processo das lives estão diferentes, né? Antigamente, quando a gente ia fazer uma live, então tinha dezenas, né? Às vezes até milhares de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Pós-pandemia, todas as pessoas voltaram aos seus afazeres, então a gente faz a live, algumas pessoas conseguem comparecer, mas no seu grande montante elas assistem posterior, né, ao início, a realização da live. Pai Jefferson, uma grande pergunta que eu sempre pego, que eu sempre faço a todos os irmãos. Aonde está o Pai Jefferson em 2024, no mês de agosto? Vamos lá. Eu estou aqui em Bertioga, litoral de São Paulo. Para quem não conhece Bertioga, é próximo a Guarujá, né, e Mogi. Então, quem vem pela rodovia Mogi, Bertioga, né? Então, vem pela Mogi e já sai logo em Bertioga. Então, me encontra entre essas duas cidades, né? Bertioga está entre essas duas cidades, Mogi e Guarujá. Bertioga, para quem não conhece, é uma cidade ainda em crescimento. A população está em torno de, hoje, acredito eu, 56 mil habitantes, né? Cresceu muito nos últimos anos. Nos últimos 5 anos teve um boom, né, de crescimento imobiliário, e devido ao crescimento imobiliário também vieram pessoas devido a esse crescimento do mercado, né, do mercado imobiliário. É uma cidade que ela não pode ter indústria porque ela fica entre o oceano, entre o Mar Atlântico e 3 grandes rios, né? Então, devido ao planejamento, o projeto da cidade, não pode ter indústrias. O que gira aqui na cidade é o setor terciário, né? Prestações de serviço, turismo, mercado e assim por diante, né? É uma cidade bem aconchegante para quem gosta, para quem procura calmaria, vamos dizer assim, né? Para quem pretende morar no litoral, encontrar uma cidade calma, Bertioga é a cidade indicada, né? Eu conheço um pouquinho de Bertioga. Eu tenho o costume de quando eu vou para Bertioga, ou eu fico no cantão de Indaiá, né? Pouquíssimas ondas, para curtir com a família ali é bem tranquilo, ou vou para Riviera, achar que eu sou rico, né? Financeiramente. Riviera vamos dizer assim, pertence a Bertioga, né? Muita gente fala, eu vou na Riviera, mas pertence a Bertioga. Aqui Riviera é a grande concentração do poder econômico da cidade, né? Vamos dizer assim, é a sustentadora da cidade, né? Claro que o centro tem crescido bastante, em próprio Indaiá, que você citou, o Cantão do Indaiá é maravilhoso, ali as praias do Cantão do Indaiá é maravilhoso, né? Então, o centro tem se expandido bastante. Vista Linda, que até então, há um tempo atrás, era meio assim esquecida, também está se urbanizando. Houve processo de pavimentação ali na cidade, também em volta da Vista Linda. Então, é uma cidade que vem sendo modificada ao longo do tempo, né? Principalmente nesses últimos 5 anos, né? Quando eu cheguei aqui, só para você ter uma ideia, a gente vai falar de Umbanda, né? Mas quando eu cheguei aqui em Bertioga, a maioria das ruas eram de terras ainda, né? Hoje grande parte das ruas estão pavimentadas, né? Muito bom. E fala, comentando de Bertioga, eu espero que tenha chegado outros tipos de supermercado, né? Porque eu só via só Albatroz. O Então, o supermercado Albatroz, Albatroz parece que tomou conta ali de Indaiá inteiro ali. hoje a gente tem o Semar e tem mais um mercado, esqueci o nome dele, que a gente, inclusive, é um mercado grande também, né? Então, é como eu estou te falando, a cidade aos poucos está crescendo, né? Tá crescendo.
E o engraçado que Bertioga é que nem Ubatuba, né? O lugar para chover, né, irmão? Nossa Olha, Senhora! então, irmão, assim, o que está acontecendo com a cidade, como qualquer outro local, né? Devido a essa expansão, devido ao crescimento imobiliário, áreas de matas foram devastadas. E aí, o que houve? Devido à devastação dessas áreas, e também áreas, por exemplo, como Restinga, né, que é vamos dizer assim, que é a vegetação ali que dá o equilíbrio ecológico, o equilíbrio climático da cidade, tem se perdido. A gente tem perdido muita vegetação devido ao crescimento da cidade. E automaticamente o clima, né, as condições climáticas já não são as mesmas, né? Então, só para você ter uma ideia, tem chovido em Bertioga sim, mas é muito menor o índice de chuva do que era 10 anos atrás. Então, a média de temperatura, inclusive, tem sido muito alta, né? Só para você ter uma ideia, a gente está no inverno, a temperatura média aqui durante o dia tem sido em torno de 30, 28, 27, e à noite a temperatura cai muito, né? Então, tem tido muito pouco chuva. Até o pessoal que já mora aqui faz tempo comentam, né? Bertioga já não é a mesma, né? Que antigamente era chamado Não de é mais a Bertioga, né? mesma. Eu tô falando faz tempo já que eu não vou para Bertioga, irmão. Eu tô falando da Bertioga que eu conhecia anos atrás. Realmente. E o pai Jefferson dentro da Umbanda? Onde que o pai Jefferson tá? Então, eu participo de um local, lá eu faço parte da corrente mediúnica, a Tenda dos Caboclos, localizado no bairro de Caibura, né? Aqui em Bertioga. Então é bem próximo aqui, né? É bem próximo. Para quem conhece Bertioga, para quem vai sentido Guarujá, desceu a ponte aí, né? É bem próximo. Então eu estou ali na tenda, acredito eu, se não falha minha memória, já uns 4, 5 anos talvez, né? Porque eu não sou muito de gravar tempo, né? Mas eu já estou um tempo lá razoável, né, na tenda, é um local agradável, né? E lá a gente toca umbanda sagrada, né? E é isso, né? Então estou na corrente mediúnica lá, né? Já faz um tempo, né? Para que os irmãos que estão assistindo, para a gente é muito lógico, né? Quando se fala, né? A Umbanda que é sagrada, né? Do pai Rubens, para a gente é muito palpável. Mas para aqueles que estão assistindo agora, né? O que é a Umbanda tido como a Umbanda é sagrada, irmão? Então, vamos lá. Até alguns irmãos de outras vertentes, né, às vezes comentam comigo, porque eu converso com muita gente, né, fala assim, mas toda Umbanda é sagrada, né? Por que esse nome Umbanda sagrada, né? Existe um processo histórico aí, né, do pai Rubens, né? Na verdade, todas as Umbandas são sagradas. Como a gente tem vamos dizer assim, uma infinidade de Umbandas, e a Umbanda ela é muito rica por causa disso, né? Onde ela foi crescendo, onde ela foi nascendo, ela foi ganhando aspectos culturais de cada localidade, né? E além de ganhar aspectos culturais de cada localidade, existem as chamadas peculiaridades de cada umbanda. Na verdade, não era para ter supostamente esse nome para diferenciar de uma outra umbanda, porque umbanda é tudo umbanda, né? Mas como a gente sabe, pelo processo histórico, a Umbanda ela vai se moldando de acordo com as questões locais, né? E aí você tem uma Umbanda mais africanizada, uma Umbanda mais cristã, uma Umbanda mais homolocô, você tem uma Umbanda mais daime, né? Uma Umbanda mais esotérica. Então, para diferenciar o culto, né, a essência do culto, e aí, por conveniência, acabou se dando o nome de Umbanda Sagrada. Mas na origem não era para criar essa diferenciação, né? E às vezes muita gente fala assim, mas a Umbanda Sagrada, todas são. É só uma questão, eu acho que é só uma questão didática, vamos colocar assim, né? É só uma questão didática, de peculiaridade de cada Umbanda que toca, né? Devido a essas questões culturais, né?
Diversos irmãos que são da Umbanda, né? Que teve aí seu exímio médium, pai Rubens, sempre citam, né? Que pai Benedito pegou e falou: a Umbanda é sagrada, né? E daí pegou, catou Umbanda sagrada e até hoje ficou como Umbanda sagrada. É uma denominação. Acredito também que todos os irmãos saibam que todas as Umbandas são sagradas, assim como todas as religiões, com o princípio básico, né, irmão? Eu pego e falo, qual que é a religião que é a verdadeira? Qual que é a religião que leva à evolução espiritual e que leva a Deus? Eu pego e falo que todas, desde que tenham os dois princípios básicos. O primeiro princípio básico, que é saber que existe, né? O Criador, uma espiritualidade, né? Em seu todo. E em segundo ponto, que respeite o seu irmão como a si mesmo. Né? Então, se a religião tiver esses dois fundamentos, pô, eu acredito que existe um ser superior, que existe uma criação, e que, em segundo ponto, que essa religião faça eu respeitar meu irmão como a mim mesmo, para mim, eu creio que esteja no caminho certo. Sim, como eu falei para você, é uma questão só de peculiaridade e de entendimento, né? Porque na Umbanda Sagrada existe divindades, vamos colocar assim, que não são reconhecidas como orixás, né? Por outras umbandas. E aí sempre vem aquela polêmica, né? Esse orixá não existe, né? Não existe na África, nunca existiu, né? Porque isso foi invenção do pai Rubens, né? Então tudo isso é colocado e devido a essas peculiaridades, como alguns orixás ou divindades, né? Que não há em outras umbandas, muita gente às vezes não tem esse olhar de compreensão, esse olhar teológico, né? Eu acho que é importante a live justamente para a gente diluir essas dúvidas, inclusive, né? Entender que apesar dessas peculiaridades, o objetivo é o mesmo, né? O objetivo é o mesmo. Existem as peculiaridades, mas o objetivo é o mesmo. A Umbanda é plural, né, irmão? A Umbanda é plural demais, né? Eu tenho um pouco só, um conhecimento bem limitado, né, sobre a Umbanda aí a Umbanda Sagrada, né, de Pai Rubens, mas o que eu conheci, assim, não difere muito do que a gente toca aqui no Tupomi, né? Tem muitas magias que são tidas e faladas de uma forma, só que a gente pega e explica só de uma outra forma, né? E essa questão de pegar e falar, tem tais divindades, né, que não são conhecidas, realmente, eu acredito que não são conhecidas, né, nem fundamentadas da forma que aquela casa ache que deva ser. Mas se você pegar, se você for a fundo e fizer um comparativo, é mais do mesmo explicado de uma forma diferente, né, irmão? Sim, sim, sim. É que nem os tronos. Ah, que pai Rubens pegou, tirou aqueles tronos. Não, pai Rubens não tirou nada. Porque se ele tirou da cabeça dele, então ele sim era um cara ímpar, né? Porque eu dou crédito eu dou crédito, lógico, né, ao médio que ele foi, mas também dou crédito que ele conseguiu compreender assim o que as entidades estavam falando para ele, né? As entidades vêm prontas, né, irmão? Elas vêm, trazem aquela mensagem ali, e se o médium tiver um preparo, tiver ali uma perspicácia, ele desenrola e vai que vai, né? E ele foi um médium extremamente perspicaz, assim, tipo, extremamente à frente, né? Eu acho muito bacana. Já li até alguns livros, tudo, né, explicando. Não é o que nós tocamos aqui, mas para conhecimento eu achei bárbaro. Achei bárbaro. Irmão, qual que é o futuro próximo do pai Jefferson? Eu sempre explico aos meus filhos que um pai, ele se torna filho, ele se torna um irmão e volta a ser um pai, né? É um ciclo meio que sem fim. Na pandemia, se fecharam dezenas de casas de irmãos meus, dezenas de casas de irmãos meus. Foram poucos os que conseguiram. E assim, as casas que se mantiveram abertas geralmente são relacionadas a pessoas que têm uma
estrutura, né, de trabalho ao qual não podia ficar fechada. Por exemplo, eu sou da saúde. Eu sou da saúde. Então, tive uma renda ali que meio que garantida, né, irmão? Durante a pandemia. Mas, por exemplo, aquela senhora que fazia limpeza em casas, né? Segunda fazia numa casa, terça fazia na outra, quarta fazia na outra, quinta fazia na outra, sexta fazia na outra. Essa senhora ficou sem renda. E, de repente, essa senhora, ela era mãe de uma casa e estava à frente de uma casa. E as filhas dessa mãe, de repente, tinham o mesmo segmento. E acabou-se, né, se extinguindo essa casa, porque toda casa precisa da parte financeira para estar se mantendo, né, irmão? Então, eu sempre explico aos meus filhos que é um ciclo. Diversas casas fecharam. Hoje, diversos pais que eu conheço estão como médiuns em outras casas, mas o ciclo ele vai dar a sua volta e, de repente, né, volta a se dizer, né? Um pai se torna um filho, se torna um irmão, se torna um pai novamente. Qual que é o futuro próximo do pai Jefferson nesse ciclo, nessa corrente umbandista? Olha, eu já tive uma casa, né, por muito pouco tempo, inclusive aqui em Bertioga, eu tocava no fundo da minha casa, onde eu morava, inclusive era uma casa alugada. E aí eu percebi que realmente não tinha condições, né, de eu tocar essa casa. E aí eu pedi licença para os meus guias e falei que ia esperar uma oportunidade para trabalhar em uma outra casa. Porque a gente também tem que enxergar quando as coisas não funcionam da maneira que a gente gostaria que fosse, né? Da maneira que as coisas ocorressem de uma forma natural, né? E nem sempre as coisas acontecem da maneira que a gente gosta, né? E aí eu conheci essa casa, entrei nessa casa, e depois, mais ou menos depois de 2 anos e meio, o pai Alexandre, que é sacerdote da casa, junto com a mãe Manuela, que é sacerdotisa da casa, ele me chamou e perguntou se eu gostaria de dar aula sobre teologia de Umbanda, né, dentro da vertente Umbanda Sagrada. E aí eu aceitei, né, inclusive eu sou professor de Geografia e História, aceitei, e aí eu comecei a dar aula de teologia, fui estudando, fui me aprimorando, tá, estudando outras formas de Umbanda, e eu vou falar uma coisa para você, eu tenho como objetivo me aprimorar dentro dos conhecimentos da religião, né? Eu não tenho mais esse olhar de ser sacerdote, né? Eu digo sacerdote de frente, né? Tomar conta de uma casa, mas sim de colaborar com a casa na formação dos médiuns, né? Não só na formação mediúnica, mas na formação do conhecimento da religião, que eu acho que é importante, né? Porque eu tenho uma coisa comigo, eu como professor, eu penso que o conhecimento ele é importantíssimo na manutenção e na expansão de qualquer cultura. E a Umbanda é um processo cultural, né? A Umbanda é um processo cultural. E eu penso assim, uma religião, para ela continuar viva, né, seja qualquer religião, ela precisa ter base de conhecimento, bases teológicas, né? E históricos, antropológicos, sociológicos, né, geográficos. E foi a partir daí que eu resolvi realmente me firmar como teólogo da religião, né? Me aprofundar. Cada ano que passa eu estudo mais, eu adquiro mais livros, né, de outras vertentes, né? Inclusive eu assisto bastante lives de outras vertentes, Rodrigo Queiroz, o Baba King, que é Ifá, que não tem nada a ver com banda, né? O Babá Mário Filho, que é de Umbanda Molocô, da Quimbanda. Então, eu vou assistindo vídeos, live de outros irmãos, vou estudando livros que são indicados, né? Porque eu acho que é fundamental a gente se aprimorar naquilo que a gente está fazendo. Porque eu penso assim, não é só o fenômeno mediúnico. Não é só o fenômeno. A religião não pode viver apenas do fenômeno mediúnico. Ela também tem que viver do conhecimento, né? É o que eu estava falando na live, eu acho que foi com o pai Milton. Acho que eu estava conversando com o pai Milton, né? Da importância do conhecimento e da propagação do conhecimento da Umbanda. Eu usei como exemplo e vou continuar usando, né? O filho de Osai, né? O Senhor das Folhas.
Então, quer dizer, o filho de Ossai, ele já tem uma essência maravilhosa dentro dele, né? O pai, a mãe de uma casa, depois que esse filho está ali, ele está prontinho, o pai e a mãe se consulta com esse filho referente a determinadas ervas. Porque quando eles se aprofundam e tem mais essa energia daí, né, envolto deles, eles ficam de uma forma maravilhosa. Então, eu falo, olha como o conhecimento ele tem que ser aprimorado, o quanto que ele é importante. O filho de Ossai, ele tá lá. Daí chega, né, um irmão e fala para esse filho daí, né? Ô irmão, fala para mim, que banho que eu tomo? Eu sou filho de Omolu. Qual é o banho que eu tomo, né? Daí esse filho de Ossai, ele vai e se concentra, né? Vai meditar. E daí os guias, seja lá qual for o guia dele, olha para ele e fala assim: ó, aquele ali, você fala para ele tomar. Eu vou usar qualquer planta, tá bom, irmão? Vai, tapete de Oxalá. Manda ele tomar banho de tapete de Oxalá, né? Daí ele pega, qual que é a única erva que ele conhece na vida dele? Arruda. Ele só conhece a arruda. Porque a avó dele falava, ó, isso daqui é arruda, né? Daí o guia pegou e falou, tapete de Oxalá. Daí ele pega, ele volta para esse ser encantado. Daí pega e fala assim, ó, nossa, eu meditei, meus guias falou que você tem que tomar um banho de tapete de Oxalá. E os guias estavam lá, não é não, tio. Era para você falar que era banho de arruda, né? Daí ele pega e se concentra de novo, ou numa incorporação dele, ou numa meditação dele, pega e fala, ó, você fez errado lá com aquele médio lá, olha como que é a folha, ó, o nome é boldo, né? Ela é assim, ó, ela é verdinha, não é folhinha. Daí ele pega, chega no outro irmão lá e pega e fala assim, ó, irmão, eu peço desculpa para você, mas não era aquele tapete de Oxalá. É um outro tapete de Oxalá, né? Em vez de falar que é arruda, daí ele pega aquele boldo, que é aquele boldo menorzinho, e começa só a propagar coisas errôneas, porque o guia, a espiritualidade, né? A essência do orixá, ela te traz uma informação pronta, mas se você não tiver o conhecimento, você só vai propagar o que você conhece. Então, você só conhece a arruda, tudo que te mostrar, você vai falar, o que é isso? Arruda. Né? É que nem uma pessoa que desconhece de peixe. O pescador mostra, que peixe que é esse aqui? Peixe. Não, isso daqui é um baiacu. E esse daqui? Peixe. Não, é um pintado. E esse daqui? Peixe. Não, é um pirarucu, né? São diversos peixes. Então, se 50% é a espiritualidade e 50% é o médio, se esse médio não se aprimora, ele sempre só vai ser um papagaio, sempre repetindo as mesmas informações e não tendo evolução alguma, né, irmão? Eu sempre falo dos filhos de Ossai que eu acho bárbaro, né, essa energia. Sim, e o que é mais importante as pessoas entenderem que, claro que o guia pode fazer isso, né? Mas não cabe o guia, por exemplo, falar sobre a história da Umbanda, falar sobre antropologia, falar sobre a sociologia da religião, falar sobre a geografia da religião, falar sobre a fitologia, que são as plantas, né? Falar sobre trazer conhecimentos mais aprofundados sobre qualquer tema, né? O guia no Magira, ele não está ali para fazer explicações técnicas, científicas dentro daquele processo, né? Isso cabe ao médium buscar, por quê? Porque na hora que essa informação chegar a ele, ele vai ter condições mais plausíveis de exercer a mediunidade dele com mais tranquilidade. Porque eu vou dizer assim para você, quando eu comecei na Umbanda, aqui mesmo em Bertioga, e aí eu entrei assim de cabeça, né, coloquei a roupa branca, vamos lá, vamos se virar nos 30, e aí até hoje me lembro, o Exu chegou para mim da gira e falou assim, filho, eu preciso que você pegue essa velha e coloca ali na tronqueira. Como eu não sabia absolutamente nada, eu peguei aquela velha e andava. Eu falei, mas cadê esse negócio de tronqueira aí que eu não sei onde está, né? E aí, essa falta de informação que, para quem é experiente, parece soar infantil, mas quem está começando na religião é uma coisa muito complexa, né? Porque a Umbanda,
pessoas que migram para a Umbanda, uma grande parte vieram de outras religiões, né? Vieram do catolicismo, vieram até mesmo do movimento neopentecostal, ou vieram do espiritismo, né? Então ele está tendo contato com uma outra realidade que é fora daquela realidade que ele vivia. Então, na medida em que você expande esse conhecimento, que você contribui para a formação do médium, o próprio médium ele vai buscar, ele vai diluindo o medo de exercer a mediunidade dele, né? Ele vai ficando mais tranquilo e esse processo de incorporação vai ficando também muito mais ajustado dentro da energia do próprio médium, né? Então, por isso que eu continuo falando, eu acho que é fundamental as pessoas se aprimorarem, estudarem, conhecerem a religião, até porque, assim, eu acompanho muita coisa na internet, né? E às vezes, por ignorância, por falta de maturidade, por falta de compreensão, por falta de respeito, né? As pessoas vão lá, assistem uma live, ou vai numa gira, grava lá, expõe os filhos, expõe o pai da casa, criticando de uma forma veemente, né? E eu acho que Umbanda não é isso, né? A gente tem que somar, né? Independente das nossas peculiaridades, das nossas particularidades, cada casa ela é tocada de acordo com a energia, com o fundamento, com a compreensão de quem está na frente, né? E eu sempre falo, eu que já tive uma casa por muito pouco tempo, a responsabilidade de um sacerdote não é fácil. E eu acho que o respeito lá tem que prevalecer. E você conhecendo, você estudando, você vai entender que existem maneiras diversas de exercer a mediunidade e exercer a Umbanda também, né? Irmão, só aproveitando o seu gancho, essa questão, né? Eu também acompanho bastante o movimento, né, da web. Não é o nosso futuro, é o nosso cotidiano hoje em dia, né? Nós estamos online, nós estamos aí conectados ao mundo inteiro 24 horas por dia. Tanto que eu me doutrino a mexer na web, mexer na internet durante determinados períodos. Então, determinados períodos eu vou lá e mexo, porque senão eu fico o dia inteiro rolando aquilo ali. E o dedo vai indo, e quando você viu, passou 3, 4, 5, 6 horas. E eu estou vendo um movimento crescente de médiums, tá bom? Eu não estou desabonando que existam casas que realmente pisam na bola, tá? Que existam sacerdotes que pisam na bola, pessoas mal preparadas, né? Que acham que é só abrir uma casa e tocar, e vão abrir, vão tocar de qualquer forma, e que estão há anos, tá, fazendo isso daí. Conheço pessoas que eu desaprovo mesmo a forma do toque, estão 90 anos tocando aquela forma dali, e eu acho muito estranho, né, a forma ao qual estão fazendo. Mas isso é uma opinião de um reles mortal que está aprendendo aí cada dia com os próprios erros, né? Mas eu vejo um movimento crescente de médiums ao qual estão passando por determinadas casas, e daí eles acham engraçado pegar e falar assim: nossa, eu fui desligada de tal casa, eu fui expulsa de tal casa, graças a Deus que eu fui desligada, graças a Deus que eu fui expulsa. Hoje eu tô, por exemplo, hoje eu tô em outra casa, muitos estão falando, eu estou em tal doutrina religiosa que não é mais umbandista, né? E como se fosse ali a falta de compreensão, né, de interação, como que a culpa fosse do pai ou da mãe de santo. E depois você vai ver no histórico, mas só porque que aquele dia eu fiz tal coisa e sentaram e conversaram, daí depois falaram que já tinham me dado uma chance, mas não é assim, tem que sempre ficar, né, conversando. O que eu entendi é que os médios, eles não compreendem, hoje em 2024, muitos médios não compreendem que uma casa já tem uma doutrina pré-formada, né? Já tem a sua própria regra, e quem se adapta à casa é o médium, não a casa se adapta ao médium, né? Isso eu estou falando da parte psicológica ali, da parte de educação básica, né? Agora, a casa tem que se adequar ao médium, que se de repente se ele tiver uma deficiência... Não, se ele tiver uma deficiência de uma perna ao qual ele não consegue subir escada, eu coloco ele na cacunda e subo com ele, né?
Isso daqui, a gente se adapta àquela pessoa. No meu terreiro tem escada. Então a gente ajuda as pessoas que não conseguem subirem. Agora, a partir do momento que ela subiu, que ela está ali em cima, ela não vai cuspir no chão. Porque é proibido você ficar cuspindo no chão, é feio, né? Você não vai ficar gritando pro pai de santo, falando, ô, seu cabeça de jaca, né? No meio da sessão, né? Você não vai olhar pro seu irmão e você vai falar, você olhou pro meu amante fora da casa. Você vai pegar, você vai ter uma conversa dessa paralela fora do terreiro, né? O que o irmão fala dessa crescente onda maciça de médiuns que tem um problema no comportamental, que nas próprias mensagens você vê o problema comportamental, que estão denegrindo aí imagens, de repente, de sacerdotes que são bacanas. Então, lá na casa, quando a gente começa o curso de teologia, a primeira coisa que eu falo para as pessoas é assim, olha, o que eu vou passar para vocês é um fragmento de um todo. Porque a Umbanda ela é muito plural. Ela é una, mas ela é plural. E aí, eu quero que vocês compreendam que é apenas o meu olhar. E meu olhar não é a verdade única. Existem outras verdades, existem outros segmentos, e existe outras Umbandas. Então, o que eu vou falar para vocês é um fragmento de um todo chamado Umbanda Sagrada. E aí cabe a vocês se realmente decidirem se esse sapato, esse tênis, esse sapato, cabe no pé de vocês, né? Se não cabe, tudo bem, né? Porque a Umbanda, ela não tem como objetivo principal, vamos dizer assim, fixar médio dentro da casa. A Umbanda é uma religião de liberdade, uma religião livre, né? Você vai ali, se você se sentir bem naquele local, naquele espaço, você fica. Se você não se sentir bem, obviamente você chega, pede licença, agradece e continua a sua trajetória. E uma coisa que eu sempre toco, sabe? E o que você falou é importante, porque assim, eu falo para as pessoas, gente, não adianta nada você falar assim, que você é filho de Ogum, que você é filho de Xangô, que você é filho de Ansan, que você fez tatuagem, que você foi no Ifá, que você foi na África, se você não tiver a essência da simplicidade e da humildade. A gente precisa rasgar, muitas vezes, a arrogância que nos torna, muitas vezes, entrar em ilusões, né? Então, eu acho que a simplicidade, a humildade e um olhar sobre o que está acontecendo, tudo aquilo que você enxerga, é fundamental para você se manter na religião. Porque, se não for isso, você sai da religião, você vai para um outro setor religioso falando mal da Umbanda ou criticando aquela casa, né? E eu falo para as pessoas, então não adianta você ser capulado, você passar, você incorporar o orixá, incorporar a guia, se desdobrar, virar nos 30, fazer processo de desobsessão, todo aquele processo, né? Se você, em você mesmo, não aprender o que a Umbanda traz, né? Então não adianta você incorporar caboclo se você não entender a mensagem que o caboclo quer te passar. Não adianta você incorporar preto velho se você não entender a mensagem que o preto velho quer te passar. Não adianta você incorporar Yansan e não entender a mensagem que essa orixá linda quer te trazer. Então, é preciso também, muitas vezes, a pessoa que está ali mudar o jeito dela, né? Ela mudar aquela maneira de ser, porque depois não adianta culpar, porque tem gente assim, né? Ah, eu brigo com todo mundo, eu ofendo todo mundo, eu discuto com todo mundo porque eu sou de Yansan. Ah, eu sou mulherengo porque eu sou de Ogum. Ah, comigo eu quero barraco mesmo porque eu sou de Xangô e eu odeio injustiça, né? Claro que odiar injustiças, você vê coisas que ocorrem dentro da nossa vivência de sociedade, nos traz sempre, vamos dizer assim, uma perturbação. Mas eu entendendo aquilo que eu estou fazendo, é importante por quê? Porque eu preciso também me mudar por dentro. Eu preciso me modificar. Se eu realmente quero entender a essência da Umbanda, ela não tem que vir de fora, ela tem que vir de dentro. É isso que eu penso, né? Você não pode querer ajudar alguém se você não se ajudar primeiro, né, irmão? Sim. Se você não arrumar a sua casa, você não tem o direito sequer de tentar olhar para a casa do seu irmão e tentar ajudar a casa do seu irmão. Eu sempre falo, né, aos meus filhos, eu sempre digo que antes de você tentar mudar o mundo, olhe-se no espelho. Sim. Primeiro, olhe-se no espelho, né?
Sim, Dá uma olhada para o seu interior. Vamos arrumar a bagunça interna primeiro, depois a gente expande. Depois a gente sim, tenta ali, né? Pô, eu tô bacana, tô legal. Daí sim, vou olhar para o meu irmão, vou falar: ô irmão, o que que você precisa? Como que eu posso te ajudar? Né? Porque se você tiver quebrado internamente e você tiver a perspectiva que você pode estar ajudando o seu próximo, você estando quebrado, talvez você se quebre e quebre ele junto, né? sim. Faça um vampirismo espiritual, né, de energia sem estar percebendo, né, irmão? Está todo Sim. quebrado e olhando para o seu irmão, você está pensando que você está ajudando ele, daí você começa a se sentir bem e quando você vai ver, você está sugando o cara, por isso que você está se sentindo bem, né? É aquele famoso, vou doar a cesta básica para me tirar foto. Pô, Com certeza, não gosto. com certeza. Né? Isso mesmo. Bem pesado isso daí. E dentro da casa que o irmão tá, os dias das giras acontecem. Travou? Pai? Bom, o pai tá travado. Acho que a internet ali passou uma nuvem. Daqui a pouquinho o pai já volta. Deixa eu estar cumprimentando todo mundo que está se fazendo presente aqui, ó. Enquanto. Pai voltou? Voltou, boa. O StreamYard tem Entendi. essas Você questões, né, perguntou, pai? você perguntou os dias que é normal, né, essas quedas de internet, né? Você perguntou Ah, os dias que a gente trabalha lá, né? sim. Então, lá é assim, a gente tem quinta-feira giras, começa às 8, termina às 10, 10 e meia, e depende aí da gira também, né? Uma segunda-feira, no começo do mês, ou no final do mês, eu não estou lembrado agora, tá? A gente tem a cura, eu não participo da cura porque de segunda-feira à noite e de terça-feira à noite eu dou aula, né? Então, de quinta-feira são as giras. Numa segunda-feira, eu não sei se é a última, a primeira segunda-feira do mês, a gente tem a cura. Aí, de sexta-feira, a gente tem curso de teologia. E agora, com parceria com o irmão aqui, foi colocado também o curso de atabaque, se não me engano, não sei se é no sábado ou numa quarta-feira, eu não sei aqui a data precisa. Até peço desculpa para o pai, porque é tanta informação, né? Eu acabei vindo da aula agora à tarde, né? Então, você fica ali, né? Um monte de informações ali na aula livre do texto da molecada, né? Mas é isso, a gira de quinta-feira começa às 8, vai até às 10, 10 e meia, né? Depende aí da gira. A gente tem teologia na sexta-feira, que começa às 8 e vai até às 10, na qual eu sou ministrante do curso, e tem a aula de atabaque, né? Então, a tenda, inclusive a tenda, essa tenda que eu estou, existem outras umbandas, né? Outros terreiros, outras tendas aqui, mas lá eu acho que dentro da tenda dos caboclos, é o único lugar aqui em Bertioga que eu conheço, nessa região que eu vivo, que tem um curso de teologia, né? Que eu acho que foi assim, um ponto fundamental do sacerdote, da sacerdotisa, ter curso de teologia para a formação dos nossos médiuns, né? Irmão, não tô lembrado se é 2022 ou 21. Tava na pandemia, né? Tava começando a fazer algumas liberações, algumas exceções. O Tupomi foi o único terreiro autorizado em Indaiá tá fazendo toque. Ah, O toque de então, Umbanda. Nós fizemos é, na na, praia. na pandemia, a gente ficou fechado devido a toda aquela situação, e aí depois começou a chegar as vacinas, né? E aí a gente o pai conversando com os médicos, a gente tocou no assunto que era fundamental as pessoas serem vacinadas, né? Inclusive tinham pessoas que eram meio resistentes e tal, mas a gente conversou, explicou que seria importante, né? E tanto é que depois da vacinação, né, em grande parte, numa parte bem grande da população, a gente pode tocar um bando de forma tranquila, né? Até brinco hoje, né? Se você pega Covid, você nem sabe hoje, né? Nem mais. Se você está vacinado, você pega Covid aí, você nem sente, e aí passa como uma gripe e a gente vai embora, né?
Mas a gente Irmão, ficou muito nessa tempo sem época tratar daí, nessa sobre época, essa situação. meu terreiro parecia um hospital. Nessa É, época. Por quê? Meus médios ou era ligado à enfermagem, ou à fisioterapia, ou era fono, ou era psicólogo. Todo mundo da área da saúde parecia que era um terreiro. Eu falava para eles então, que lá se a a gente gente. fechasse o terreiro e abrisse um hospital, dava para tocar tranquilamente. Eu mesmo, como sou da área da educação, eu fiquei muito tempo, né, parado, eu fiquei online também, eu sou do Estado, né, sou professor do Estado. A gente ficou muito tempo parado e a gente só retornou quando começaram o processo de vacinação, né? Porque existia um temor muito grande naquele período, né? Então, e acredito que, infelizmente, também a pandemia, como você disse aí no começo, devido a essas condições da pandemia, muitos terreiros, muitas tendas, casas acabaram sendo fechadas porque houve uma dificuldade econômica de manter, né, o espaço, né? E que, na verdade, até hoje, eu digo assim, né, é uma luta da maior parte dos sacerdotes e sacerdotisas, né? É manter essa casa porque você não tem apoio de fora, né? Não é como uma igreja, vamos lá, evangélica, né, pentecostal ou protestante, que você tem toda aquela estrutura, aquela base, ou mesmo católica, né? Você tem aquela base de estrutura que consegue economicamente segurar aquele processo, né? Irmão, As igrejas, né? igreja católica, ela consegue se sustentar durante 2 eras. É Então, só a ela gente abrir não, ali né? aquele cofre dela do Vaticano ali, 2 eras está garantido. As grandes igrejas protestantes, né? Por exemplo, Edir Macedo ali. E Edir Macedo, você pode fechar toda a igreja dele, que ele tem dinheiro para mais umas 2 eras exatamente, aí também. a gente não, né? A maior parte dos sacerdotes de Umbanda trabalham fora, fazem atividade fora, né? Para poder sustentar a casa, né? Então é uma Tem luta, como, né, né? irmão? Uma coisa que eu tava falando, uma coisa que eu tava falando, eu falo isso daí há anos já, né? Que, assim, nós umbandistas, além de todo o processo, né, que a gente tem de defesa contra energias que possam estar ali, né, nos prejudicando, ainda tem aquela semana ao qual parece, eu não acredito em inferno, tá? Mas, né, então, não acredito em inferno, esse demônio, eu não, no terreiro a gente não lê a Bíblia, né? Mas eu uso o inferno bíblico e os portões do inferno bíblico ali que eles dizem ali, como exemplo, né? Que tem uma semana que parece que abre o portão e todos aqueles demoninhos saem e vai para cima dos médios, né? Vai ali na orelha deles, né? Vai tentar possuir o médium, que é a semana anterior ao pagamento. É a semana mais absurda que acomete o médium, né? Eu sempre falei isso e sempre vou falar. Essa é uma semana muito perigosa na vida do médium bandista. Por quê? É a semana, ó, ele passou o mês inteiro bem dentro do terreiro, evoluindo espiritualmente. Ele passou o mês inteiro bem, junto com a família dele dentro do terreiro. Ele passou o mês inteiro, irmão, fazendo, prestando bem ao próximo. E quando chega na semana do pagamento, que vai ter que prestar ali, né, a mensalidade, a contribuição ao terreiro, parece que se abre-se um portão infernal, sai os demoninhos e começa na orelha dele. Mas você não precisa desse lugar. Você não precisa da espiritualidade. Você vai crescer. Como se a mensalidade, irmão, como eu acho ridículo o ponto, né, da pessoa ainda escutar uma situação dessa, né? Como eu escutei, o irmão já deve ter escutado também. Assim, ai, mas com o dinheiro da mensalidade eu vou mudar minha vida, eu vou empreender, eu vou fazer minha faculdade, eu vou comer melhor, eu vou sair melhor, eu vou vestir melhor, eu vou. Irmão, daí ele pega, ele passa por esse processo, ele acende a velinha dele e fala: não, só vou ficar mais esse mês. Daí ele acende aquela vela, ele paga-se a mensalidade, ele começa o ciclo novamente dentro do terreiro, prosperando, não falta nada na casa dele, ele consegue colocar em prática todos os sonhos dele, até chegar na próxima semana, que antecede o próximo pagamento, né?
Então, eu creio que só muda só o terreiro. A dificuldade é a mesma dessa semana, né, irmão? O irmão já teve Sim, casa, já participa hoje de uma casa e sabe que isso realmente acontece, né, irmão? Essa sim. semana, né, que os portões se abrem, né? Eu acho que, assim, falta consciência e um olhar, né? Porque, vamos lá, na casa que eu tô, existe atividades na segunda, na quinta, na sexta e alguns sábados, né? E isso gera gasto, né? Você tem a água que as pessoas bebem, você tem eletricidade, a luz elétrica que é paga, você tem o condomínio, você tem papel higiênico, você tem o lenço lá de mão, você tem o sabonete, né? Você tem os produtos de limpeza que são usados na casa. Eu estou falando só o Os básico, trabalhos de firmeza da casa, o aluguel. o aluguel. Então eu falo para as pessoas, eu falo, gente, como eu já tive casa, eu sei a dificuldade. A gente sabe, a gente entende, né? A gente entende, assim, que hoje, infelizmente, os salários, né, não acompanham a realidade, né, aí da inflação, né? A inflação está muito alta e houve uma queda do poder aquisitivo em relação a esse aumento da inflação, né? Tudo a gente sabe da dificuldade das pessoas se manterem, das pessoas se alimentarem, uma grande parte, né? Mas eu sempre falo assim, né? Claro que existem meses que você está com dificuldade, isso é natural, mas eu falo para as pessoas assim, antes de você gastar com uísque, gastar com churrasco, gastar com outras coisas, né? Tenta honrar primeiro o teu compromisso. Né? Então, honra o teu compromisso. Se, porventura, sobrar, aí você faz aquele churrasco, né? Se não sobrar, você pelo menos se comprometeu com aquilo que é de mais importante, né? As pessoas precisam ter essa consciência que a Umbanda ela tem um gasto. Né? E ela é uma religião tão cara, né? Porque, assim, eu tenho amigos meus do Candomblé, né? E, assim, eles me Não dá contam para que comparar. cada, Não cada compara, não, irmão. feitura é em torno de 4, 5 mil, 6 mil, né? Um Compara ebó não, que aí, não tem comparativo, não, irmão. Não dá para comparar, não. então, Não um é ebó aí covardia. hoje, um ebó hoje aí na média, estou falando na média porque eu não conheço candomblé, mas eu tenho colegas, né? E tenho sacerdotisas, pai e mãe de santo do candomblé que eu interajo, né? Em média, estou falando de média, né? Um ebó aí custa 3 a 5 mil reais, né? Então, se você trazer isso para a Umbanda, não é uma religião tão cara que não dê para a pessoa ajudar, né? E eu acho que também é mais digno, eu penso assim, se você não pode colaborar ali com aquele valor, né? Se você está num mês ruim, o que pode acontecer com as pessoas, né? Chega no pai de santo, né? Chega no sacerdote, conversa, explica, e aí você tenta ali dar aquela contribuição ali para ajudar na manutenção da casa, né? É fundamental isso, né? A gente Irmão, vê, a gente vê, por exemplo, o movimento todo neopentecostal, o médium, movimento protestante, né? Pagando ali. irmão, todo médium Pois não. que já saiu do Tupomi, vô José de Aruanda. Todo médium que já saiu do Tupomi, eu falo do Tupomi porque é a casa ao qual eu acompanho, ao qual eu vejo. Todos que saíram e falaram referente mensalidade ou qualquer algo parecido com mensalidade, irmão. Todo médium que eu já vi que dizia que não conseguia pagar a mensalidade de um terreiro, que não conseguia contribuir, todos, eu vou colocar todos na mesma caixinha, gastaram o triplo do valor com coisas supérfluas. Todos os médios que eu vejo que conseguem me falar, que têm a coragem de me falar que não conseguem pagar uma mensalidade, seja no meu terreiro ou no terreiro do meu irmão, se você abrir a rede social dele, você vai ver que ele gastou o triplo do que era a colaboração com coisas supérfluas. E geralmente são coisas extremamente absurdas. Extremamente absurda. Absurda, absurda. Eu não consigo pagar a mensalidade do terreiro. No outro dia ele tá. Eu não vou nem entrar
nessa discussão, porque eu fico nervoso, irmão. Eu fico nervoso. Tem médios, irmãos. Tem médios que eu pego, que eu vejo que se desligaram, não só do meu terreiro, mas do terreiro de irmãos, e que se afastaram até mesmo da religião, que dizem hoje que foi fruto, que essa passagem da vida deles é porque o pai ou a mãe de santo, ou do meu terreiro, ou do terreiro de irmãos meus, fizeram trabalhos para eles rebaixarem, né, a espiritualidade e estarem passando por dificuldades, que é o qual eu acompanho um pouco da vida deles, e eu vejo que a base da vida deles são coisas supérfluas. Então eles gastam com coisas que não deveriam, eles sonham com coisas que não deveriam. Quem sou eu para julgar o sonho de cada um, né? Mas, o meu sonho é pegar e gastar um barão toda noite no boteco comendo torresmo e cachaça. É um exemplo, né? Em vez de evoluir a minha vida. Eu tive médiums, mulheres, que falavam assim, o meu sonho é casar e constituir uma família. O meu sonho é casar e constituir uma família. Daí, por exemplo, eu como sacerdote, eu falava assim, permanece evoluindo a sua espiritualidade, não falta nas giras, né? Cumpra com suas obrigações dentro do terreiro, que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo na sua vida. Daí a moça começa a ficar bonitinha, começa a ficar uma moça de família, outros homens começam a ter um olhar diferenciado. Pô, essa é uma moça para casar. A comunidade começa a ver ela com outros olhos, fala, pô, é uma moça para casar, e ela está a um passo de conseguir o príncipe encantado dela. Não é o Sérgio Malandro, não. É um príncipe encantado mesmo, né? Aquele que ela vai casar e vai constituir a família dela. O que ela faz? Ela não está iluminada? Não está iluminada? Egum gosta do quê? Gosta de roubar a luz das pessoas, não é? Daí começa a aparecer aquele rapazinho que só pensa em manter o corpo em forma, que não quer fazer nada, né? Ou o cachaceiro que só pensa na cachaça e começa ali a dar em cima dela. Daí ela fala, nossa, antigamente eu não tinha nenhum pretendente, hoje eu tenho tantos pretendentes, né? Daí você continua falando, permanece na religião, permanece cuidando da sua espiritualidade, que vai aparecer aqui no terreiro, né? Um rapaz bom para você casar e constituir sua família. O que ela faz? Não, eu estou estourando um monte de homem no meu pé agora. Dela falta no terreiro e se relaciona com um. Falta no terreiro, se relaciona com outro. Falta no terreiro, se relaciona com outro. O que acontece com aqueles homens bons que estavam com o olhar, né, de constituir uma família com essa moça? Começa a falar, não dá. Prato muito disputado a gente deixa para quem está com mais fome, não é, irmão? Sim. E daí eles começam a deixar para quem tem mais fome. Daí essa moça cai de novo na situação ao que ela estava. Daí ela pega e fala assim, pô, pai, mas o que aconteceu? Eu fiz tudo certo? Eu falo, não, você não fez tudo certo. Você se desviou da espiritualidade. Daí ela fala, não vou recomeçar tudo de novo. A Umbanda não presta. E pega e sai da Umbanda, irmão. E sai da Umbanda. Se ela tivesse conseguido, ela não tinha conseguido o sonho, assim como os homens também. Sim, Por que desistir? Aquilo que eu falei para você, né? As pessoas precisam, primeiro, enxergarem a si, né? E compreenderem que a mudança, ela não tem que partir do guia, do orixá, ela tem que partir de você, da gente, né? Eu levei um certo tempo para observar isso também, né? A gente vai errando, e a gente vai percebendo, né? De tanta gente cair, chega um momento que você fala, não, peraí, é isso que eu quero? Ou não é isso, né? Então, por isso que eu falo para as pessoas, a modificação, a mudança comportamental, a mudança ética, a mudança de valores, né? Ela não tem que partir do guia e do orixá, tem que partir de você, né? Se a gente quer uma religião melhor, se a gente quer um mundo melhor, se a gente quer uma sociedade melhor, se a gente quer uma comunidade melhor, a mudança tem que ser a partir da gente. Não adianta eu apontar o dedo para as pessoas se eu, né, não faço aquilo que deveria ser feito. E aí vira hipocrisia.
Porque se eu falo e aponto o dedo e não mudo meu jeito de ser, é hipocrisia. Então as pessoas precisam ter esse olhar que a religião traz, né? Então é você conhecer a essência da religião, você entender a essência do orixá, e aí você também fala, não, eu quero mudar também, porque não adianta... Porque o que eu vejo muitas vezes na Umbanda é as pessoas preocupadas somente com a incorporação. Ah, eu quero incorporar, eu acho lindo, eu acho bonito, bababá. E aí tem muita gente que vira super-herói, né? Começa a incorporar, começa a fazer as coisas, bom, aí vira craque, né, da incorporação. Aí eu já posso tudo, então já não preciso mais de nada. E ela esquece que o guia está ali, né? O guia está ali, né? Você está aqui e o guia está aqui, né? Está aqui, você continua aqui. O guia está aqui, você continua aqui. O guia vai ali e você começa a fazer isso. Então, para que isso não aconteça, as pessoas também têm que enxergar assim e falar, não, eu quero mudar meu estilo de vida, eu quero ser uma nova pessoa. E a Umbanda, ela é tão... Acho que a Umbanda é uma religião assim tão linda que ela não proíbe absolutamente nada. A Umbanda não proíbe você de ir no churrasco, não proíbe você numa festa, não proíbe de você ter relação sexual, não proíbe você desfrutar da vida, não proíbe absolutamente nada. E eu sempre falo para as pessoas quando eu dou aula, né? Se tem uma coisa que incomoda a maior parte das pessoas é a tal de liberdade que a Umbanda traz. E poucas pessoas conseguem entender o que é liberdade religiosa, né? Nesse sentido, né? Irmão. Lógico que nós temos que explicar, né? Que liberdade religiosa é seguindo os preceitos básicos da Umbanda. Hoje nós temos que falar o básico, irmão. A gente tem que falar o básico. Não, irmão, eu peguei e falei, mas todo mundo compreendeu. Não. Hoje a gente tem que falar o básico. Nós temos uma liberdade religiosa que nos dá essa liberdade desde que sigamos os princípios básicos da religião, Sim, né? sem dúvida. Não é fazer o que te dá na telha, o que te dá na cabeça, não. Então eu posso ir pro bailão funk, pelado, usar entorpecente em cima do carro, né? Posso ir... Eles pegam e falam assim, né? Nossa, eu leio algumas coisas que eu fico muito nervoso. Eu tenho que parar com isso. Eu preciso evoluir mais para mim não ficar tão revoltado com esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, há anos atrás, alguns irmãos estavam postando assim: um bandista é todo safado. Você pega, você convida para ir para aniversário de tal coisa, ele vai. Para ir para casamento tal, ele vai. Eu pego e falo: um bandista safado é aquele que fala que é um bandista e que estraga o nome da Umbanda e que encerra tudo aquilo que nós estamos conquistando, né? Daí o irmão pega e fala assim: nossa, pai, mas tem que falar o básico para pro pessoal? Tem, irmão, tem que falar o básico. Porque senão amanhã eu vou fazer um corte do que o pai Jefferson falou, do que o irmão Jefferson falou, e fala assim, o irmão Jefferson falou que tem liberdade religiosa, que nós podemos fazer tudo que a Umbanda não delimita nada. Então eu vou pro baile funk, lá em Riviera, ficar em cima da lancha pelado e vou filmar minhas partes íntimas. Não. Tudo dentro dos princípios básicos da religião, irmãos. Não vai confundir, não vai colocar meu irmão em maus lençóis, hein? E também tem outra, né? Eu sempre falo assim para as pessoas, todo exagero, ele tem uma consequência. Ô louco, e como tem, né? Como tem, irmão. Todo exagero tem uma consequência. E, aliás, não precisa nem eu falar isso, os próprios guias falam isso, né? Como todo exagero tem consequência, irmão. Irmão, mas eu já tô tão gato escaldado, tem medo de água, né? Eu tô tão já calejado com esse tipo de situação que tudo que fala ou que convidados meus falam, né, dentro da live, eu explico no mínimo detalhe para amanhã não surgir, né, lá no grupo dos marmoteiros lá, tem uns diversos grupos de marmoteiro, né, que eles fazem lá e catam cortes assim, né? Irmão Jefferson fala que você pode ficar pelado em cima do carro. Olha só, e coloca esse trechinho, né, irmão? A interpretação doentia da cabeça de alguns seres humanos. Né? Mas, enfim, ainda mais que a gente está na semana ainda, o 5º dia útil é hoje. Lá para o dia 8, dia 9,
daí volta ao normal, né? Os médios voltam ao seu estado normal de consciência. Daí a gente tem até a semana que antecede o próximo pagamento. Irmão, passei já do tempo que eu tinha combinado com o irmão. Eu sempre falo que a gente vai fazer 1 hora de live e eu sempre estendo um pouquinho mais. Também porque eu fico sempre 10 minutos antes. Por que, pai Itamar, dos 10 minutos antes, tocando os pontos ali? Para que a gente consiga compartilhar com diversos outros grupos, tá bom? Quando termina a live, a gente volta a compartilhar a live para que pessoas possam estar conhecendo aí um pouquinho mais sobre nossa religião. Irmão, foi um imenso prazer em tê-lo aqui, um imenso prazer, tá? Eu tô acabando a saga de trazer irmão solo assim que eu falo, né? Bate-papo entre dois, e não sei, se setembro ou se outubro eu já começo a fazer quadro com 4 sacerdotes, porque daí a bagunça é maior, né? A gente consegue bagunçar mais. Ah, vai ter mais teologia, né? Vai ter mais sobre a Umbanda, vai ter muito mais bagunça, ainda mais que eu misturo pessoas que têm características diferentes um dos outros, aí fica uma coisa bem gostosa. Então foi um imenso prazer. Irmão, para essa semana daqui, para esse mês daqui, qual que é a mensagem do irmão para todos que estão nos assistindo? A mensagem é que vocês tenham um foco, disciplina, busquem conhecimento, né, para a gente tornar a Umbanda cada vez mais forte, mais presente, né? O conhecimento, ele desagrega conceitos errôneos, né? A nossa religião ainda, infelizmente, é muito mal vista. Esse é um ponto. Eu dou aula para ensino médio, fundamental, e eu vejo muita gente vindo de casa, as crianças vindo de casa, com um olhar ainda muito errado dentro da Umbanda. Né? Por isso que eu sempre coloco no ponto que a gente só depende da gente, né? Mudar esse conceito, né? E fortalecer cada vez mais a nossa religião, né? Amar os nossos orixás e respeitar os nossos guias, né? Esse é o fundamento e esse é o recado que eu trago para vocês até o fim dessa semana, tá? Que Deus abençoe cada um, muito axé a todos, que os guias possam cada vez mais direcioná-los para o caminho aí do bem, né, e do amor. Que Pai Omolu abençoe o caminho de cada um de vocês, meus irmãos. Axé tá aí já na nossa página do Tupomi Vô José de Aruanda. Coloca lá, @ViverTupomi. Vai ter mais 3 irmãos aí na sequência do Pai Jefferson, né? Ao decorrer dessas semanas que virão. Um irmão mais diferente que o outro, porque a gente tenta trazer novidade. O mais do mesmo é muito confortável, né, irmão? Você conversar com a pessoa que pensa igual você é muito confortável. É legal quando você vê pessoas distintas. Pessoa da Umbanda Sagrada, pessoa da Umbanda Omolocô, pessoa da Umbanda da tenda do Caboclo Mirim, do primado paulista, primado brasileiro, aqueles que falam ainda. Eu falo, irmão, que são tudo sonhador. Os que falam, eu toco a Umbanda de Zélio certinho, como o Zélio trazia lá no templo dele. Aí você olha para dentro do terreiro deles, tem atabaque. Um grande beijo, toda a família Tupomi Vô José de Aruanda, e nos vemos já já. Axé!